E aí galera, hoje eu vou ter um papo com vocês sobre por que sua loja depende de desconto para vender. Cara, eu acho que é uma das dores aí que machuca muitos donos de e-commerce, talvez um dos principais dores aí hoje de muitos donos de e-commerce, muitas marcas, né, muitas operações de e-commerce. E esse é um problema que acontece independente da fase que você está. Pode acontecer independente da fase que você está. Naquele e-commerce que está começando, pode acontecer naquele e-commerce que já está no mercado há um certo tempo, e uma marca que pode estar consolidada, ela pode cair nesse problema, que é vender dependendo de desconto, dependendo sempre de promoções principalmente, né? O desconto, ele pode ser uma estratégia, mas nem sempre ele é uma estratégia. E quando você passa a ser dependente, quando a sua marca passa a ser dependente de desconto, de promoções para vender, ele pode se tornar ele na verdade não se torna um problema, ele pode ser a causa ou o sintoma, melhor dizendo, de um problema maior, de uma causa maior, né? Então acho que isso é muito importante, né? Acontece, né, de clientes novos, principalmente chegar aqui com a gente para trabalhar com a gente aqui na agência, e eles falam, cara, eu só consigo vender com desconto, minha loja só depende de promoção para vender, e na cabeça deles esse é o problema como um todo. Mas eu quero tentar desmistificar isso um pouco para vocês, que na verdade o desconto, a dependência do desconto, vamos falar assim, ele é um sintoma de algo maior, de um problema maior que pode estar acontecendo com a sua marca, com a sua operação, tá? Então acho que isso é muito importante. E para a gente começar esse bate-papo, o primeiro ponto é que a gente precisa ter um diagnóstico. Você, como dono da sua marca, do seu e-commerce, você precisa ter um diagnóstico para entender se a sua loja hoje ela está dentro desse ciclo, dependente de desconto, dependente de promoções, tá? Então acho que isso é muito importante. Então acho que uma pergunta básica que você pode fazer aí para pensar sobre isso é: se você tirar um desconto da sua loja hoje, tirar o desconto da sua loja amanhã, quanto das suas vendas você perde? E é claro que aqui a gente vai abordar alguns pontos importantes, lá no final acho que eu vou falar mais sobre isso, sobre a questão da marca construir um canal próprio, de como isso é importante, né? Mas é claro, a gente sabe que um desconto ele traz um impacto. Gabriel, é claro que se eu tirar o desconto, se eu tirar uma promoção, eu vou parar de vender. Eu entendo que o desconto ele traz um impacto comercialmente falando muito grande no número de faturamento, no número de novos clientes, eu entendo isso, mas a sua marca não pode depender disso para crescer, e principalmente para crescer de forma lucrativa e de forma previsível, tá? Acho que esse é um dos pontos mais importantes, crescer de forma saudável, né? Então, vamos pensar assim, eu fiz aqui uma linhazinha, deixa eu compartilhar com vocês aqui, peraí. Vamos pensar assim então, hoje se você não vende nada com preço, vende tudo com preço cheio na verdade, né? Não dependo de desconto, não dependo de promoção, faço promoções quando eu quero, em ocasiões pontuais, cara, sua loja está saudável, sua marca está saudável, então você tem uma base boa construída, a sua marca provavelmente está bem posicionada, né? Então é uma loja com marca, né? Como eu coloquei aqui, vende bem no preço cheio, o cliente não fica entrando em competitividade de preço com outros concorrentes, show! Você pode estar aqui no meio, né? Então você pode estar saindo do cenário caótico do ciclo de desconto, como você pode estar entrando. Mas vamos dizer que você está aqui no meio, então é um alerta moderado. Você está parcialmente no ciclo, você está entrando ou você está saindo desse ciclo, né? O tráfego, provavelmente sua loja é muito dependente de tráfego pago, né? E é um ponto de atenção, não necessariamente é um ponto ruim, porque o tráfego pago é um canal de escala, mas é um ponto de atenção, né? Você vende no preço cheio, mas as promoções ainda aceleram muito o seu desempenho, né? A sua marca ela já tem uma certa identidade construída, mas ela pode ser mais aprofundada, mais consolidada no mercado. E aquela loja, ou aquela marca que só vende com promoção,
que é quando o ciclo ele já está instalado na loja, o ciclo do desconto, né, da promoção, e aqui a sua loja opera no modo operação e não como uma marca em si, né? Sua marca talvez ela passe muito despercebida pelo público-alvo, pelo público que você atua hoje. Então a gente tem esses cenários aí de atenção, certo? Mas vamos lá, deixa eu tomar um golinho de água. Gente, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, estou aqui gravando. Eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo faz um tempo que eu venho estruturando ele. Eu falei, cara, vou gravar, não sei como vai ser, só liguei aqui a câmera, liguei o OBS e dei o play. Muitas vezes esses conteúdos que eu compartilhei aqui são conteúdos que eu vou montando quando eu preciso às vezes apresentar para algumas reuniões com os clientes, sabe? E eu quero tornar um pouco mais visível, mais palpável para o cliente aquilo que eu estou tentando explicar para ele. Então eu acabo montando esses playbooks, assim, vamos dizer. E aí eu pensei, falei, cara, pô, eu tenho alguns playbooks aqui montados bem legais, que falam de assuntos, falam de conteúdos bem importantes aí, eu nunca fiz conteúdo com base neles ou em cima deles, né? Então eu resolvi aproveitar um pouquinho dessa vez, né? Mas o ponto é, beleza, você começou esse diagnóstico, entender se sua loja sua marca dependente ou não de desconto, qual o momento que você está desse ciclo, se você está no meio, né, um alerta acende, e a gente precisa entender esse ciclo do desconto, essa dependência, né, que ele não acontece de forma da noite para o dia. A sua marca, a sua loja, ela não entra nesse vício do desconto da noite para o dia, mas ela é algo gradativo, tá? É algo que vai acontecendo com o tempo. Isso vai se formando dentro da sua marca, dentro da sua loja. Então isso é muito importante, tá? Entender o mecanismo disso é importante para te ajudar a sair dele também. Não é só entender que você tem um sintoma aqui, um problema acontecendo e pronto. Você entender o mecanismo, isso é muito importante. Então a gente precisa entender que sim, ele acontece gradativamente. Então se sua loja hoje está dependente, não foi porque você fez uma promoção. E o problema não é uma promoção, tá, gente? E isso é muito importante, porque, cara, as marcas elas precisam entender que existe um equilíbrio. E a gente, é claro, a não ser que você seja uma Gucci da vida, beleza, mas se você não é uma Gucci da vida, sei lá, outra marca extremamente de luxo, um Rolex ou outras aí, se você não é essas marcas, a gente precisa entender que precisa existir um equilíbrio, porque existe muito o extremo da marca que só quer fazer desconto e acontece muito o extremo das marcas que também não querem fazer nenhuma ação de desconto. E são extremos complicados, porque é importante você ter ação promocional de descontos, mas tudo depende de como essa ação vai ser comunicada, vai ser construída, vai ser percebida pelo seu cliente e quando essas ações vão acontecer, certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá, pessoal? Eu não sou... O objetivo dessa aula aqui não é criticar o desconto, é te ajudar a encontrar esse equilíbrio. Você pode fazer promoções, você pode dar desconto para os seus clientes, mas o ponto é entender que existem momentos para isso, existe a forma para isso, né? E que a sua loja estando dependente, né, viciada nesse desconto, o seu público viciado no desconto, a gente precisa entender esse mecanismo para ajudar você a sair dele, né? Então, isso é bem importante. Então, o que acontece na prática, né? Você dá um desconto, você vende, o seu ROAS fica bom, e aí, sem desconto, as vendas caem. E o que você faz? O cliente entendeu que, poxa, ele vai dar um desconto de novo. E aí você vai dar um desconto, porque as suas vendas caíram, né? Então você vai dar um desconto novamente ali no passo 3, né? Desculpa, no passo 4, né? Então, você dá um desconto, as vendas, no passo 2 as vendas sobem, né? O cliente entende que, poxa, você está sempre fazendo esse desconto, e aí quando você para de dar o desconto, quando você encerra as promoções, as vendas caem, e aí você volta de novo com essa promoção para não deixar a peteca cair. Então, eu entendo que é uma coisa extremamente difícil, né?
E isso se torna um ciclo que o seu cliente entende e você também acaba entrando, se acostumando com isso. Porque no começo, né, você respira, poxa, beleza, legal, estava passando por um momento difícil, as vendas estavam caindo, o mercado estava esquisito, dei o desconto, respirei. Mas o vício, o ciclo continua e aí começa a se tornar algo que não é saudável para a marca, né? Então isso é muito importante. Alguns indicadores bem interessantes é que 40 a 60% de clientes que compram em promoção tem um LTV menor. Então isso é muito importante, um ponto de atenção muito grande, né? De 5 a 7 vezes os clientes novos, né? É mais caro adquirir um cliente novo do que reter um cliente existente. Ou seja, hoje, quando a gente fala de escala e de trazer novos clientes para uma marca, nós estamos falando de diversos custos, né? É campanha, é criativo, é o imposto agora que a gente tem em algumas plataformas como Meta. Então são muitos custos que envolvem a conquista de um primeiro cliente, de um novo cliente. Então é mais caro adquirir um cliente novo do que reter um existente. E aí você coloca a sua margem apertada por conta dos descontos, por conta das promoções, junto nisso, né? O seu CAC é ainda maior, né? Então isso é muito importante ter em mente também, do porquê que sim, a sua marca precisa sair desse vício do desconto. E o último aqui, 95% de aumento em lucro com apenas 5% de melhora na retenção. Então, quanto mais o seu cliente, a sua marca consegue reter pessoas, maior o seu lucro, maior a saúde financeira da sua marca, né? Então acho que esse é um ponto bem interessante também para se levar em consideração, pessoal. Mas aqui eu acho que vem o conceito central que eu quero trazer para vocês, né? Que eu falei no começo que o desconto, ele é o sintoma de um problema maior. E qual que é o problema maior? Quais podem ser os problemas maiores, né? Porque eu acho que não é um problema em si muitas vezes, né? Alguns fatores podem estar fazendo com que você não consiga vender sem desconto. Como, por exemplo, um site ruim, com uma experiência ruim, uma oferta mal construída dentro do seu site, certo? Uma falta de percepção de valor. Isso também colabora para que você não consiga vender com o preço cheio. Então aqui são alguns pontos importantes que constrói esse sintoma, né? Então por isso que eu pontuei no começo que depender do desconto para sua marca vender, ele é o sintoma de algo que está acontecendo na sua marca, no seu site, na jornada de compra do seu cliente nessa relação com a sua marca, tá? Então, aqui o ponto muito importante, porque as percepções são relativas, né? O número na etiqueta é o que você controla, mas o cliente ele não reage necessariamente ao número que está na etiqueta, ao número que está lá no site, no produto, lá no seu site, né? Mas ele reage ao que ele sente com o que ele está recebendo com aquele produto. Então, o que aquele produto está entregando, o que o seu produto está entregando de valor, esse é o valor que ele percebe, né? Então, aqui tem do lado, né, o número da etiqueta versus o valor percebido, né, o que o cliente sente que recebe. Então, aqui que é onde ele determina se o preço que ele está pagando é justo. Então, quando o valor percebido supera o preço, o cliente compra com menos objeções, né? Eu coloquei aqui sem questionar, mas com menos objeções, vamos dizer assim. E isso é construído por uma marca forte, uma oferta forte, né? Então, quando você consegue construir uma proposta de valor muito boa para o seu produto, para a sua marca, as objeções elas tendem a ser menores, são menos objeções. E o preço do seu produto passa a se justificar, né? Ele enxerga valor, ele percebe valor. Então isso é muito importante, tá? E quando isso se desequilibra, né? Quando isso começa a ficar desequilibrado, seja em um site mal comunicado, uma oferta mal construída, a um valor mal percebido desse cliente,
o desconto ele passa a se tornar um atalho para sua marca, né? Então isso é muito importante. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Mas que são bem batidos aí, mas é mais para a gente ter em mente e visualizar, né? Por exemplo, a Apple, que não dá desconto, não precisa dar desconto para iPhone, para Mac, para nada, né? Então são alguns exemplos aí que a gente já conhece, mas para tornar um pouco mais prático, né? Desculpa, pessoal, tô com a tosse aqui, mas vai dar certo. Então, algumas distinções, né? O que a gente precisa separar aqui de quando você só tem uma operação e de quando você realmente está construindo uma marca, né? Vende só quando tem desconto, sem anúncio ativo, você não vende. Ninguém busca pelo nome da sua marca, pela sua marca no Google. Você compete por preço com os seus concorrentes. Você tem um CAC alto, uma margem apertada e você não tem um remarketing eficiente, tá? Então, algumas características aí de que você hoje não está conseguindo construir uma marca saudável. E uma marca saudável, algumas características delas é que ela vende com preço cheio e com um pouco mais de naturalidade, tem demanda espontânea e recorrente, a busca pela marca cresce dentro do Google, dentro dos mecanismos de conteúdo, de buscas. A sua marca ela tem posicionamento e o preço ele não é um argumento, né, mas é o posicionamento, é o diferencial, é o valor que a marca entrega. O CAC cai com o tempo. Quando você constrói uma marca, o seu CAC tende a cair a médio e longo prazo, ou até a partir de um curto prazo, e você começa a ter uma margem mais saudável. E o cliente volta por escolha, né? O cliente ele tende a ter mais recorrência quando você constrói uma marca, faz um posicionamento de marca, e isso é bem bacana, tá? Mas, bom, vamos lá. 3 características das marcas que não precisam de desconto. E não necessariamente a sua marca ela já tem essas 3 características, mas pode ser que a sua marca ela tenha uma, 2 dessas características. Isso já é muito importante para que você possa sair ou na verdade não estar vivendo esse vício do desconto, tá? Ou se você está no meio desse vício do desconto, provavelmente você vai olhar para sua marca e você vai pensar assim, cara, eu não tenho esses 3 pilares aqui, essas 3 características muito bem construídas na minha marca. Então é um ponto para você também já começar a observar, tá? Identidade clara. Então o cliente sabe exatamente que aquela marca representa além do produto. Você tem um posicionamento, uma identidade, o seu produto tem um posicionamento, o seu produto tem uma identidade. Isso é muito importante, porque quando você constrói isso no seu produto, na sua oferta de valor, você também sabe com quem você se comunica, você sabe também para quem você comunica. E isso é muito importante. Você tem uma boa experiência de compra. E aqui, experiência de compra, né, eu coloquei que o cliente valoriza entrega, pós-venda, embalagem, tudo isso é muito importante. Mas a sua experiência de compra ela já começa desde o primeiro contato desse cliente com a sua marca, seja para um anúncio, seja para um influenciador, para um produtor de conteúdo, no site. Essa boa experiência de compra começa aí. E você tem presença antes de uma compra, né? Então a sua marca ela fica na cabeça do cliente, né? Quando o momento de compra chega, ele já estava esperando por esse momento para comprar da sua marca, para comprar o seu produto, porque ele enxergou o valor, ele entendeu que o seu produto vai entregar o valor que ele quer, aquilo que ele quer, né? Então isso é muito importante, né? Você já construiu uma presença com esse cliente, tá? Agora um caminho mais prático. Vamos lá, então a gente falou de alguns temas aqui bem legais, né, de como entender o mecanismo desse vício das marcas dentro do desconto, que uma marca pode estar tendo dentro desse vício de dar desconto. A gente entendeu o mecanismo, a gente entendeu algumas características,
algumas diferenciações de uma operação simplesmente de e-commerce para uma empresa que está construindo uma marca. Então acho que isso é bem legal, mas também trazendo alguns pontos práticos. Vou compartilhar com vocês aqui. Gente, tem mais, tá? Isso aqui são algumas coisas que você pode trabalhar para conseguir sair do vício do desconto, para conseguir tratar esse sintoma hoje na sua marca. Mas isso pode ser muito mais aprofundado também, tá? Mas vamos lá. Os primeiros passos para a gente sair desse ciclo do vício, desse desconto, uma clareza de posicionamento, como eu comentei agora há pouco. A marca aqui, né? Identidade clara, né? Você tem identidade clara, sua marca tem uma identidade clara, seu produto tem identidade e um posicionamento claro. E você ter isso, você construir isso é fundamental para você conseguir vender sem desconto, para sua marca conseguir crescer sem desconto, sem promoção. Porque se você não tem uma clareza de posicionamento, aqui está um pouco genérico, né? Clareza de posicionamento, mas isso é para a marca e isso é para o produto, para o mix de produto como um todo. O seu produto, a sua marca, ela precisa ter um posicionamento muito claro. Porque se sua marca e seu produto não tem um posicionamento claro, você provavelmente não tem um público-alvo muito claro. E se você não tem um público-alvo claro, você não sabe como falar com ele, você não sabe quais são as dores dele, você não sabe qual é a solução e o valor que você precisa entregar para ele, você não sabe nada. Então assim, cara, isso, gente, eu preciso um dia fazer uma aula só sobre isso, um vídeo só sobre isso, sobre público, sobre posicionamento, porque como os donos de e-commerce subestimam isso aqui. Cara, tudo começa aqui, conhecer o seu público-alvo, conhecer de verdade, tá? E não de forma superficial. Então, eu coloquei aqui, né, uma pergunta para você pensar. Se um cliente ideal te descrevesse para um amigo, o que ele diria? E você precisa entender que eu coloquei algumas reflexões aqui, né? Para quem que você é a escolha óbvia e por quê? Então, não é todo mundo, mas quem especificamente acorda pensando no problema que o seu produto resolve, na solução que o seu produto entrega, no valor que o seu produto entrega. Pensa sobre isso, constrói esse público-alvo, o que ele pensa, quais são as dores dele, o que ele busca dentro de uma marca, dentro desse produto que você vende, o que ele espera receber além de simplesmente um produto. Então, clareza de posicionamento é o ponto inicial, tá, gente? Segundo passo, né? Eu fui colocando curto, médio e longo prazo, mas a gente pode trazer por passo, né? Segundo passo, comunicar o valor antes do preço, né? Então, normalmente marcas que dependem de desconto para vender, você entra nos anúncios dessa marca, 99% é desconto. Desconto, promoção. Porque é o que faz ela vender, né? Então, quando você consegue ter clareza do seu público, do seu produto e com quem você vai falar, o que você vai falar, você começa a entender que você não precisa necessariamente falar de preço, né? Você não precisa necessariamente ficar falando de promoção, de desconto. E isso é muito interessante, é algo que você pode fazer até de forma gradativa, tá? Não precisa necessariamente da noite para o dia parar de falar de preço de uma vez. Mas, por exemplo, vamos dizer que você tem um cupom ou o seu site está com uma promoção. Tente fazer alguns anúncios sem trazer tanta ênfase na promoção, no desconto, sabe? Tenta fazer alguns anúncios, algumas campanhas com algo mais conceitual, trazendo mais as dores e a solução que o seu problema traz para esse cliente, para esse público-alvo. E para essa pessoa entrar no site sem ser pelo motivo do preço ainda, entende? Mas porque você comunicou algo de valor para ele entendeu. E ele acessou o site. Pô, beleza, ele entrou no site, ele ainda vai ver uma promoção lá, ótimo, né? Mas é algo gradativo para você poder fazer e ir testando, validando na sua marca. Mas tente tirar a ênfase da promoção, né? Eu acho que isso é muito importante. E aqui, construir canais próprios, né? Eu sei que pode ser um pouco agressivo isso, tá?
eu não quero falar, eu não estou falando aqui para você parar de fazer tráfego pago, até porque eu trabalho com tráfego pago, é o meu principal serviço hoje, não quero que você pare de fazer tráfego pago, mas, gente, isso aqui para todos os nossos clientes é uma conversa que eu sempre tenho com eles. Se você está construindo uma marca, você não pode depender somente de tráfego pago. Você precisa construir canais próprios da sua marca. Eu até coloquei como exemplo aqui, né, que em 2021 o Meta ele ficou fora por algumas horas, né? Foram 6 horas fora do ar. E nesse momento não teve anúncio, não teve nada. As marcas não estavam rodando nada, né? E ninguém conseguia acessar Insta, nada. Então ficou fora do ar, e acho que já aconteceu até depois isso também, mais uma vez. E quando isso acontece, é um blackout que acontece em algumas marcas, porque algumas marcas só têm o tráfego pago para vender. E isso é uma preocupação que eu tenho com todos os clientes. Construa canais próprios, isso é muito importante, isso é fundamental para a saúde de uma marca. Você ter todos os contatos desse cliente, todas as informações, e-mail, WhatsApp, SMS, seja o que for, mas não só ter as informações, você construir canais de relacionamento com esse cliente. Ele precisa estar habituado para falar com você nesses canais, porque não adianta, por exemplo, você ter todas essas informações, mas você nunca falou com eles em nenhum desses canais. Aí quando você vai falar por uma primeira vez, porque às vezes as vendas estão fracas, você vai lá e manda um WhatsApp para a pessoa, você vai e manda um SMS, pá, a pessoa, às vezes ela vai estranhar aquilo, né? Vai se descadastrar, vai denunciar para spam, ou às vezes já vai até para spam automático. Então, é muito importante ter isso em mente, que você precisa, se você quer construir uma marca, quando eu falo você quer construir uma marca, entenda, eu estou querendo dizer no sentido de ter um negócio saudável, né? Uma marca que vai durar por anos, não uma operação de e-commerce simplesmente que está acontecendo e está tentando gerar venda sem muita saúde financeira. Então, se você está construindo uma marca, e esse é seu objetivo, você precisa olhar com atenção para os seus canais próprios, seja o WhatsApp, seja e-mail, seja uma comunidade, seja um canal fechado no Instagram, um perfil fechado só para os close friends. Muitas marcas têm feito isso agora, mas você precisa entender que é importante isso para sua marca e entender como você vai fazer isso. Mas são alguns pontos práticos aqui que eu queria trazer, né, para vocês. Essa clareza no posicionamento, essa comunicação de valor antes do preço, né? A sua marca comunicar valor e você construir canais próprios para sua marca. Vamos resumir esse terceiro passo como construir relacionamento com o seu cliente. Eu acho que isso é muito importante, construir relacionamento. Isso gera valor, tá, gente? Isso gera valor. Muitas vezes a marca não tem relacionamento com os clientes, com a base delas, e por isso também são muito dependentes de desconto, né? Porque não tem proximidade. Então, são alguns pontos práticos aí que eu queria trazer para a gente falar desse assunto. E eu sinceramente acho que esse tema é um tema que eu posso me aprofundar mais. Eu acho que talvez você queira que eu me aprofunde mais. Eu acho que tem mais assunto, tem mais conteúdo para a gente falar aqui de como quebrar esse mecanismo na sua marca, né? Desse vício de desconto. E vou pensar como a gente pode fazer isso. Se vocês também tiverem dúvidas específicas sobre isso, deixem aqui nos comentários. Mas vou tentar estruturar novos conteúdos sobre isso, tá bom? Mas é isso, pessoal. Valeu. Espero trazer mais conteúdos aí para donos de e-commerce nas próximas semanas. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém, tá bom? Um abraço. Obrigado.